Então, mas aí vem a realidade então, brasileira, já que você colocou muito bem esse aspecto aí. Você acredita, agora já pensando na nossa realidade, diante dessa disputa, às vezes, de fiéis, que uma igreja deseja com a outra, e aí acaba utilizando as regras até de mercado para ter uma igreja, você vai fazer análise de risco, você vai fazer uma série de questões e tal. Como você vê isso? Porque você também, eu sei que é um pouco especialista em análise de discurso. Todas as suas pesquisas vão nesse aspecto. Se a gente pode dizer que também existe uma postura fundamentalista, ou seja, uma forma de se colocar diante da vida, onde, em nome da sua verdade, você se vê no direito de eliminar a verdade do outro, e você pode eliminar o outro com a sua verdade através de um discurso. Como que você vê isso na nova configuração da religiosidade brasileira, pensando aí nos evangélicos, na Igreja Católica, nos protestantes, no espírita, na matriz, nas religiões de matrizes africanas e tal? Como que você encara, como você analisa isso no contexto brasileiro, para que a gente não tenha no futuro talvez uma guerra religiosa no Brasil, né? Que essa identidade nossa multifacetada, que é dessas três aí, grandes religiões, elas nos ajudem a trabalhar a boa convivência. Você vê esse risco? Ou como que você analisa isso? Um pouco aí pelas suas pesquisas? Possibilidades existem, tensões também já existem, não vamos nem falar em termos de futuro, né, em termos de presente, tensões existem, conflitos existem. Existem hoje questões no âmbito da justiça, de intolerância, de agressões, e de uma maneira muito mútua, muito diferente, mas muito frequente, e vou dizer até mais, né? Desde sempre, desde que Brasil é Brasil, intolerância e agressões religiosas existem e continuam existindo. E não vamos eleger aqui quem é o maior agressor, quem é a maior vítima. Eu acho que é esse ambiente, né, que supostamente existe uma harmonia social, uma integração, o brasileiro por si, enfim, toda uma discussão da teórica, antropológica do que é povo brasileiro, de ser ele benevolente, de ser ele cordial, tudo isso existe, mas nós sabemos na vida que algumas pessoas não veem assim porque se sentem de alguma maneira tocadas e agredidas. Agora, como criar? Assim como existe intolerância, como existe agressão, e isso no campo geral religioso brasileiro, existe integração, já existe diálogo, já existe convivência e construções que são coletivas. Então, essas coisas já estão postas, essas coisas já estão, de certa maneira, diria, esse jogo já é jogado em âmbitos totalmente diferentes de corrosão e de conflito, como também de construção e harmonia. Né? E essas coisas estão sendo, de certa maneira, agora, como toda dinâmica social, né, alguns momentos nós olhamos por uma lente que intensifica mais a agressividade, em outros momentos a convivência pacífica, depende muito das circunstâncias. Às vezes você tem, como no caso desse pastor americano, ele chamou a atenção e foi no momento a data simbólica, né, quando ele remete para isso, e obviamente, né, isso reverbera na mídia, isso reverbera nas discussões, então isso quase que vira pauta. Agora, nós não podemos pegar este exemplo e achar que este exemplo hoje é o que predomina. Este exemplo foi o que chamou a atenção pelo próprio ambiente social. Aí vem a questão da discussão, né? Do que é o discurso, como está sendo construído e como que ele é apropriado, como que ele, de certa maneira, gera uma discussão muito maior do que propriamente o ato. Então, na sociedade brasileira também a gente identifica isso. Em dado momento tem um evento como, vou citar um exemplo bastante específico, alguns anos atrás, quando um bispo da Universal chutou uma santa. Aquilo teve um impacto de uma total intolerância, de que, e aí não era apenas a Igreja Universal, a Igreja Evangélica, mas aí outros segmentos afirmaram de que aquele símbolo não é um símbolo que deve estar. Então isso ganha uma repercussão midiática
que quase que nos coloca diante da convicção de que a intolerância está chegando a nível de guerra religiosa. À época, eu lembro que havia, sim, essa discussão, essa possibilidade sendo ventilada de uma guerra religiosa à la brasileira. Não é? Enfim. Então, outros momentos isso vai acontecer, como invasão de alguns centros, em que os símbolos religiosos, né, do centro, do candomblé, de outros segmentos de cultos afros, como eles estavam sendo afetados e destruídos por supostos religiosos hostis àqueles símbolos que seriam, segundo eles, demoníacos, que estavam sendo destruídos. Então isso gerava uma discussão, pelo menos a academia, eu lembro que alguns trabalhos começaram a tangenciar para esse lado, dizendo da suposta possibilidade, ou já existência, de uma guerra religiosa brasileira. E aí quando você pega também ações da Igreja Católica, a questão dos símbolos sagrados mantidos pela Igreja Católica e tudo mais, você pode sim estar pensando em conflitos, em versões, em hostilidades que remetem a uma possibilidade de um conflito maior, de dimensões maiores. Nosso objetivo, então, nesse momento é dialogar, aproveitar alguns temas para a gente pensar que ações a gente pode ter para melhoria das qualidades de vida na nossa sociedade, no Brasil e em outros lugares também. Então eu gostaria, neste momento, de agradecer a presença aqui comigo do Dr. Valdemar de Figueiredo e aproveitar esse momento para você que nos assiste, para você que nos ouve. Um dos caminhos é o diálogo, é debater, é poder ouvir projetos e propostas diferentes. Não vamos, óbvio, conseguir resolver todos os problemas, até porque em alguma dimensão o encontro cultural ele é um ponto conflituoso, né? Mas em nome de uma suposta verdade, a gente se sentir no direito de eliminar o outro, aí a gente já tem um problema que no meu entender, na minha análise, ele é contrário à base fundamental da própria religião. Né? As religiões elas se propõem a trabalhar a ligação, né? O respeito, a solidariedade, o amor. Então isso são valores importantes. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço.